Você do vídeo, caiu de paraquedas aqui, ó. Vem pra live Lzinho diário na Twitch, na roxinha, beleza? Link na descrição. O mistério de Brian Schaefer. Não sei se fala assim, deve ser. Hoje iremos falar sobre um bizarro desaparecimento que segue um mistério até hoje, o desaparecimento de Brian Schaefer. Então se vocês curtem esse tipo de vídeo, não esqueça de deixar o like aí embaixo pra poder me ajudar, se inscreva se vocês forem novos por... Deixa o like aqui também, rapaziada, no meu canal, beleza? Vamos dar uma moralzinha pro Lzinho. Papo reto. Pô, tô precisando, pô, humildemente. Beleza? aqui. E povo, perdão pelo sumiço, os vídeos estão de volta aqui, eu dei uma afastada do canal e dos conteúdos pra dar uma cuidada na minha saúde mental. Eu ando tomando medicação e tudo mais, e aos poucos eu tô voltando, e inclusive em breve eu vou soltar um vídeo falando sobre isso. Qual o nome desse canal? É Gustavo Pinheiro, mas tem outro nome também que eu não sei falar não. Aqui no canal, beleza? Mas enfim, eu estou bem, ando me cuidando por aqui, e enfim, só pra não deixar vocês sem explicações nenhuma. Me acompanhem no Twitter e no Instagram, que por lá, quando eu apareço, eu falo mais sobre isso. Então deixa o like aí embaixo pra poder me ajudar se vocês curtirem, e antes da gente começar, vamos a uma palavrinha do nosso patrocinador. O vídeo de hoje é patrocinado pela Blaze. A Blaze é um lugar onde você tem diversos jogos pra se divertir. Não dá, né? Todo respeito aí. Cupom Lzinho diário, beleza, rapaziada? Em breve, hein? Nasceu em 25 de fevereiro. Brian Schaefer nasceu em 25 de fevereiro de 79 em Ohio, onde passou a maior parte da sua vida. Ele era filho de Randy e Renee Schaefer e irmão mais velho de Derek Schaefer. Ele terminou a escola em 97 e logo entrou na Universidade Estadual de Ohio, onde estudou medicina. Os pais e amigos de Brian o descrevem como um cara muito inteligente, sempre muito dedicado aos trabalhos e estudos, além de muito criativo e apaixonado por música, afinal, ele costumava compor na sua guitarra. No período em que estava na faculdade, Brian conheceu Alexis Wagner, porque ele se apaixonou logo de cara e pouco depois viraria sua namorada. E assim Brian seguia sua vida, se divertindo com seus amigos, se dedicando aos estudos e visando seu futuro. É comum que em meados de março as faculdades parem suas atividades pro Spring Break, que é uma espécie de carnaval para eles, e Brian decidiu que iria comemorar esse feriado em 2006 junto com seus Spring Break! Moleque, passava no pânico essa merda. amigos, afinal ele havia acabado de completar o segundo ano na especialização que ele estava fazendo em microbiologia e ele queria comemorar. Assim, numa sexta-feira, em 31 de março, ele combinou com seu amigo, William Clint, que iriam para um bar. Antes de encontrá-los, Brian iria jantar com o seu pai e de lá partiria para o rolê. Brian e Randy tinham um bom convívio que se estreitou mais ainda depois da morte da sua mãe, a Renee, que havia falecido 3 semanas antes desse jantar devido a um câncer raro em seus ossos. A família ficou completamente perdida após a morte de Renee e acabaram recorrendo uns aos outros para se manterem de pé. Foi com essa parceria que eles conseguiram aos poucos seguir em frente. Enquanto jantavam, Randy percebeu que seu filho estava cansado. Ele costumava virar às noites para estudar e como havia acabado de terminar uma semana exaustiva de provas, era de se esperar que ele ficasse assim. Randy chegou a comentar que achava que Brian não deveria sair naquela Coloca... Que? Tenta colocar o chat da live na sua tela, embaixo da sua câmera. Isso aumenta muito a quantidade de gente que assiste os vídeos. O pessoal gosta da interação do chat que tem na tela. Eu tô pra fazer isso mesmo. Eu vou desenrolar isso aí. à noite, pois precisava de um tempo para se recuperar das noites mal dormidas, mas esse cansaço não impediu que Brian fosse direto pro bar para encontrar seus amigos após o jantar. Por volta das 9 horas da noite, ele se despediu do seu pai e foi se encontrar com William no local combinado, um bar chamado Ugly Tuna Salona. Os dois tomaram um shot, mas não estavam satisfeitos em passar a noite ali, então saíram de bar em bar bebendo um pouco aqui e ali, e depois da meia-noite, os dois se encontraram com Meredith Reed, uma amiga de William, e logo após isso, os três voltaram pro Ugly Tuna Salona, chegando por volta das 1h15 da madrugada. Eles conversaram por algumas horas enquanto bebiam diversos drinks e ouviam músicas tocadas por uma banda que se apresentava ali, e o bar estava bem cheio, afinal era uma sexta-feira. Bebida vai, bebida vem, e de repente William e sua amiga perceberam que Brian não estava mais perto deles. Eles checaram os banheiros, a extensão do bar e as ruas próximas, mas não haviam sinais de Brian. William e outros amigos de Brian sabiam que era comum que ele saísse para dar uma volta quando o álcool subia para a cabeça, mas isso não impediu. Ai, o maluco tem uma cara de... Sei lá, né? Aqui parece que ele usou uma coisinha, não parece não? Parece que ele deu uma usada em alguma... uma droga, tá bom? Não estou afirmando nada, obviamente.
pediu que ele e Meredith ficassem preocupados. Por mais que tentassem incessantemente ligar pra ele e mandar mensagem, parecia que Brian havia desaparecido. O problema é que já passavam das 2 da manhã e o bar estava fechando. William e a amiga decidiram esperar do lado de fora para ver se Brian iria aparecer, porém isso não aconteceu e aí eles assumiram que Brian tinha voltado para casa sem avisar ninguém, e eles decidiram fazer o mesmo. Na manhã seguinte, Alexis ligou pro seu namorado, mas não foi atendida. Ela assumiu que Brian só dormiu demais e decidiu deixar pra lá. Acontece que as horas passaram e ele não deu nenhum sinal, o que não era do feitio de Brian. Aí já era, né? Quando foi ver, já era tarde demais. Principalmente porque os dois tinham combinado de viajar para Miami 2 dias depois, e era hora de começar os preparativos. Brian estava muito empolgado para essa viagem, pois ele amava o clima tropical, onde ele conseguia relaxar e curtir sem preocupações, e a meta dele era viver nesse mood. Aliás, dias antes de rolar tudo, ele postou nas redes sociais que o sonho dele, apesar de cursar medicina, não era esse. Ele na real sonhava em viver da arte, da música, das suas composições e de até criar uma banda e viver ali junto com a sua namorada em um local legal, tipo esse da viagem que eles iam. Então com certeza esse era um compromisso que ele não ia querer perder, até porque a família de Brian e até a própria Alexis estavam suspeitando que ele ia pedir a mão da namorada em casamento nessa viagem. Porém então ela não estranhou tanto o sumiço dele, ela continuou arrumando as suas coisas e no dia da viagem ela foi até o aeroporto e esperou ele por lá, porém novamente ele não apareceu. Foi aí que ela e o pai, o Randy, decidiram contatar a polícia. Não, como assim? Tu namora uma pessoa e tu não estranha que a pessoa some durante um dia? Ou 2? Porra, aí é demais, pô. Moleque, se eu sumir 1 hora, a Elisinha já tá ligando pra mim. Daqui a pouco tá ligando pra minha mãe, pra saber onde eu tô. Daqui a pouco ela tá aqui dentro da minha casa, pra saber onde eu tô. O primeiro local a ser investigado foi, claro, o Ugly Tuna, onde Brian foi E possessiva? Não, tô zoando, obviamente tô aumentando. visto pela última São 2 horinhas, mais ou menos. vez. A área havia se tornado um pouco mais perigosa nos meses que antecederam o desaparecimento de Brian, mas ainda assim não haviam registrado nenhum desaparecimento por ali. Os policiais puxaram as filmagens das câmeras de segurança na esperança de encontrar algum direcionamento. Nelas é possível ver Brian chegando ao local com os 2 amigos, mas curiosamente ele não aparece saindo de lá. O único momento em que Brian aparece depois disso é por volta das 2 da manhã, onde ele surge falando com 2 mulheres próximo à entrada, mas logo retorna para o interior do bar. A única entrada do bar era por essa escada rolante por onde eles passaram, ou pelo menos a única para o público geral. Existia uma segunda saída que dava para uma área em construção, porém a porta para esse espaço não era de acesso para os clientes, era exclusiva somente para os funcionários. O Ugly Tuna era situado em um prédio construído há pouco tempo, e enquanto o bar estava totalmente montado, a maior parte do terreno ainda era composto somente pela estrutura, que poderia ser acessado por essa tal porta. Para ter certeza de que Brian não saiu, ainda que disfarçado, a polícia contabilizou o número de pessoas que saiu e entrou do bar naquela noite, e a diferença foi de exatamente uma pessoa. Os oficiais ainda revisaram centenas de horas de câmeras de segurança que ficavam nas áreas próximas do bar, mas Brian não aparece em nenhuma delas. O último sinal captado pelo seu celular foi por volta das 2h10 da madrugada, quando William enviou uma mensagem para ele perguntando onde ele estava. Toda a área ao redor do bar foi vasculhada pela polícia e por cães farejadores. Residentes e frequentadores foram entrevistados diversas vezes, mas ninguém sabia dar nenhuma informação sobre o paradeiro do estudante. Até o sistema de esgoto da cidade foi analisado, mas não havia nada que pudesse ser ligado ao desaparecimento do cara. Caralho, o cara sumiu. Ou seja, se ele não saiu do bar, ele tá dentro do bar, ué. O corpo dele devia estar dentro do bar, não? Tô errado? Se ninguém viu nas câmeras... O carro de Brian estava na garagem da onde ele morava e seu apartamento estava do mesmo jeito que ele deixou, intocado. A primeira teoria criada pela polícia era de que Brian tinha fugido após uma crise desencadeada pelo luto. Afinal, fazia pouco tempo que sua mãe tinha falecido, só que isso não explicava o fato dele não aparecer em nenhuma câmera de segurança. Sem saber qual passo tomar, a polícia decidiu a todos que tiveram contato com Brian que passassem por um teste do polígrafo, o conhecido detector de mentiras. Assim todos fizeram, menos o William. Isso gerou uma das teorias mais apoiadas do caso, a de que William estaria envolvido no desaparecimento de Brian. Eles eram bem próximos e haviam passado a noite inteira juntos, o que poderia nos levar a 2 situações. Ou Brian queria realmente sumir e viver outra vida e decidiu pedir ajuda a William para isso, ou William fez com que Brian sumisse. Essa
Essa segunda teoria se fortaleceu depois que William confirmou que ele e Brian tiveram uma breve discussão no bar. Quando ele se recusou a fazer o teste e contatou um advogado logo em seguida, o público que acompanhava o caso ficou ainda mais em alerta. Apesar da forte suspeita, William nunca foi realmente levado para interrogatório e a suspeita ficou apenas nisso. Outra teoria muito forte no caso é a de que Brian realmente queria recomeçar a vida e teria tentado fugir do bar por aquela porta que dava acesso à área restrita. O prédio tinha uma saída dos fundos, mas para chegar até lá, Brian precisaria passar por caminhos lotados de detritos com riscos em potencial. Sóbrio já seria difícil, então imagine fazer esse trajeto com uma quantidade considerável de álcool em seu Ah, não é possível, mano. sangue. Por isso muitos acreditavam que ele poderia ter ido pra lá, caído em algum buraco e talvez batido a cabeça e desmaiado, porém ainda assim o seu corpo seria encontrado nas buscas e escavações, porém a polícia nunca falou sobre essa parte da investigação. Provavelmente não encontraram nada. Alexis, a namorada de Brian, ligava pro seu celular todas as noites antes de dormir, só pra ouvir a sua voz na mensagem da caixa postal. Até que em setembro daquele ano, a ligação não caiu direto na caixa postal e chegou a tocar 3 vezes. Alexis imediatamente entrou em contato com a polícia, que detectou um ping de celular e uma torre telefônica a cerca de 23 quilômetros da cidade. Mas não conseguiram nenhuma outra informação além disso. Randy, o pai de Brian, continuou tentando buscar informações sobre o filho, ainda que a polícia estivesse deixando tudo de lado. Ele consultou uma médium que disse que sentia que o corpo de Brian estava perto de uma ponte, na água. Assim, o pai Randy e o filho Derek logo compraram os equipamentos necessários para vasculhar do rio Olentangy, que corta toda a cidade. Infelizmente, as buscas foram em vão e nada foi encontrado, porém, essa suspeita de que Brian estaria na água levou a polícia a pensar que Brian poderia ter sido vítima de um serial killer. Existe a teoria de que 45 homens que foram encontrados mortos em área com água durante a década de 90 e 2010 em Ohio não morreram acidentalmente, mas sim foram vítimas de um serial killer apelidado de Smiley Face. Esse apelido veio após terem encontrado o desenho de Smiley Faces em pelo menos uma dúzia das áreas onde os corpos dos homens estavam. Apesar das diversas negativas, Randy nunca deixou de procurar pelo seu filho. Pô, não sabe onde tá até hoje? Até que, em setembro de 2008, durante uma tempestade que atingiu Ohio, Randy estava no seu quintal voltando para casa quando um galho se soltou de uma árvore e o atingiu fatalmente. Ele foi encontrado morto por seus vizinhos na manhã seguinte. Em seu obituário virtual surgiu uma declaração de uma pessoa dizendo ser Brian e que ele estava nas Ilhas Virgens, sugerindo que seu filho realmente tinha fugido intencionalmente. Porém, após uma breve investigação, descobriram que a nota não passava. O cara morreu como? Pera aí, não é possível. Até que, em setembro de 2008, durante uma tempestade que atingiu Ohio, Randy estava no seu quintal voltando para casa quando um galho se soltou de uma árvore e o atingiu fatalmente. Ele foi Putz, mano, que morte, hein, cara. Todo respeito, mas que morte de merda, hein, cara. Caralho. Foda, hein. encontrado morto por seus vizinhos na manhã seguinte. Em seu obituário virtual surgiu uma declaração de uma pessoa dizendo ser Brian e que ele estava nas Ilhas Virgens, sugerindo que seu filho realmente tinha fugido intencionalmente. Porém, após uma breve investigação, descobriram que a nota não passava de uma mensagem falsa enviada de um computador público a cerca de 35 minutos de Baltimore, onde morava o Randy. Desde a abertura do caso, a polícia disse que recebe pistas todos os dias, mas todas elas dão em nada. E ao que tudo indica, a polícia mantém 3 teorias oficiais sobre o caso, porém eles nunca falaram publicamente sobre isso. Em 2019, a imagem de um homem em situação de rua em Tijuana, no México, começou a circular na internet, pois ele realmente lembrava bastante o Brian. Sempre parece, né? Sempre tem as teorias, né? Porém, após uma análise feita pelo FBI, foi confirmado que não se tratava dele. O caso de Brian Shaar é uma grande incógnita até hoje, e muitos se perguntam como que um homem pode ter desaparecido tão rapidamente sem deixar nenhuma pista do seu paradeiro. Tudo que se tem hoje é uma foto criada digitalmente pelo Serviço de Investigação Criminal de Ohio, que mostra como Brian estaria atualmente. Não esqueçam de conferir o meu último vídeo sobre o homem que está supostamente fugindo do FBI e está documentando tudo no seu TikTok. Dá uma Edson, já viu o caso do assassino do Zodíaco? Nunca vi, não. Tem aqui, nesse canal? Bom vídeo, mano. Bom vídeo.